estendemos a todos nosso abraço fraterno, pedindo a Jesus que deposite sobre os nossos corações as suas bênçãos. A nossa proposta na tarde e noite de hoje é conversarmos um pouco em torno de um tema muito interessante chamado felicidade. Talvez represente a maior busca do ser humano desde a sua origem até o momento na face da Terra. Não há pessoa alguma que não deseje, que não queira, que não sonhe em ser feliz. E para iniciar a nossa conversa, nós vamos tentar buscar uma definição de felicidade. Eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de alguém que gostaria de manifestar o seu entendimento sobre o que seja felicidade. Pode ser uma palavra-chave, apenas para a gente tentar construir uma ideia conjunta do que é felicidade, do que é ser feliz. Muito bem. O que é felicidade? Um de cada vez, por favor. O que é ser feliz? Estar de bem com a vida. Estar de bem com a vida. Muito bem. O que mais? Felicidade, um estado de espírito. Estado de espírito. Valorizar pequenas coisas do dia a dia. Valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Muito bem. O que mais? E é ser feliz. O que me deixa feliz? O que me realiza? Amizades. Gostar de nós mesmos. Gostar de nós mesmos. Mais alguma colocação? Amar e ser amado. Ser amado. Você quer falar alguma coisa? Não? Ver o filho crescer. Ver o filho crescer. Mais alguma coisa? Não? Bom, certamente se cada um se pronunciasse, nós teríamos uma ideia diferente de felicidade. Conhecimento, felicidade como conhecimento. Felicidade é ver os outros felizes. Muito bem. Ver os outros felizes. Essa, com certeza, não é felicidade nem do egoísta, nem do invejoso, né? Ver os outros felizes, né? Só aquela alma generosa, né, se alegra, se contenta com a alegria, com a felicidade dos outros. Muito bem, nós poderíamos continuar com isso por um bom tempo, né, e conseguiríamos encontrar vários outros termos que nos auxiliariam a formar um conceito abrangente do que é ser feliz. Né? Um pouco do que nós elencamos aqui e que vai desde estar de bem com a vida até ver os outros felizes como tentativa de definir, de conceituar felicidade. Então é algo complexo, né? E muito relativo, né? Porque talvez o que seja felicidade para mim não seja a felicidade para o outro. Consultando o dicionário, nós temos esclarecimento de que
felicidade é um substantivo feminino que tem a sua origem no latim, felicitas. E o dicionário apresenta 3 definições de felicidade. A primeira, qualidade ou estado de feliz, ventura, que foi contemplado aqui nas colocações feitas. A segunda definição, beatitude, contentamento, grande alegria. E a terceira, circunstância favorável, boa sorte, sucesso. Então, essas 3 definições, que podem ser relacionadas com as colocações que foram feitas, de uma forma muito genérica, muito ampla, muito abrangente, tenta dar uma ideia do que seja felicidade. Mas, como dissemos antes, felicidade é algo muito relativo, né? E depende exclusivamente dos estados interiores do ser, da posição em que se encontra a alma, como alguém colocou aqui. Felicidade é estado de espírito. Do estado da nossa alma é que vai depender o tipo de felicidade, ou os vários tipos de felicidade que me felicitam, que me contentam, que me deixam plenos. Como é o seu nome? Maila. Se alguém te oferecesse um celular, os mais modernos, com câmera, etc., e outra pessoa, ou a mesma pessoa, te oferecesse um cachorro quente, o que te deixaria mais feliz? O celular. Você é o? Edgar. Se alguém lhe oferecesse um PlayStation 3, ou um doce saboroso, o que lhe deixaria mais feliz? Um PlayStation. Né? E será que se alguém fizesse a mesma oferta a uma adolescente etíope, ou um adolescente etíope, o que será que os deixaria mais felizes? A comida, né? Ou o cachorro quente, ou o doce. Né? Então a felicidade é algo que varia ao infinito, muda de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de povo para povo. Né? Alguém colocou aqui antes, né, valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Tantas coisas que nós temos. Né? Nós vivenciamos hoje a geração do 99. Né? Nós temos as nossas casas, nossas vidas atulhadas de coisas, muitas que nem serventia real tem para nós, e que nós não sabemos dar valor. E não pensamos em quantas pessoas no Brasil e no mundo não possuem 1/10 do que nós possuímos, né? E muitas vezes ainda conseguem ser felizes, coisa que nós muitas vezes não conseguimos. Né? Gostaria de fazer uma outra pergunta. Jesus, que é o nosso mestre em todos os sentidos, Jesus foi uma pessoa feliz? Foi? Foi. E como é que nós podemos identificar, pelo que nós sabemos, pelo que está nos evangelhos, pelo que nós ouvimos, escutamos, refletimos, meditamos, como nós podemos identificar a felicidade em Jesus? A humildade como um sinônimo da felicidade dele. Jesus, feliz, humildade. Acho que Jesus veio com uma missão.
dizendo que ele se sentia feliz em ajudar os outros. Toda vez que ele conseguia ajudar alguém, ele se sentia feliz. Feliz em ajudar e em realizar a sua missão. Isso aqui é interessante, é bem profundo. A gente sabe, enquanto espíritas, que cada um de nós vem para a Terra com uma missão específica. Só que nem sempre, na maioria das vezes, não temos ainda na atualidade planetária consciência da missão que nós escolhemos antes de encarnar e não sabemos de forma clara se nós estamos sendo fiéis ou não a esta missão. E quantas vezes desencarnamos não tendo cumprido os objetivos que nós tínhamos nos propostos antes de vir para cá. Então isso aqui é interessante, é bem profundo, né? Cristo tinha uma missão que era principalmente, né, então, ajudar os outros, e ele se sentia feliz em cumprir a sua missão, em satisfazer a necessidade que ele trazia de ter vindo para cá ajudar, espalhar o bem, fazer a caridade, etc. Muito bem. Que outra forma temos como identificar a felicidade em Jesus? Não reclamou. Então, reclamar é uma forma de não ser feliz. Reclamar é não ser feliz. Isso que denota insatisfação, né? Então, Jesus nunca reclamou. Reclamar. Reclamou. Nunca reclamou. Muito bem. Mais alguma colocação? Prazer em ajudar, ensinar. Um prazer em ajudar e ensinar. Ele se sentia feliz, então, ensinando, trazendo a boa nova, né? a mensagem sublime que ele veio trazer da imortalidade, da própria reencarnação, da necessidade do amor, etc. Né? Se sentia feliz em espalhando essa mensagem. Observem que são suposições que nós estamos fazendo. Né? Mais alguma colocação? Esse até era um dos principais ensinamentos dele. Né? Aceitava as pessoas sem julgamentos. Né? Sem julgamento, da forma como elas eram. Né? Coisa que nós não conseguimos fazer ainda. Né? Somos cheios de preconceitos. Né? Albert Einstein, talvez a maior inteligência do século transato, do século XX, em refletindo sobre o estado em que se encontrava a humanidade, formulou a seguinte expressão: triste época a nossa, em que é mais fácil, né, detonar o núcleo de um átomo do que detonar um preconceito. É mais fácil desintegrar as partículas que se encontram na intimidade do átomo do que desintegrar um preconceito. Então é um ensinamento do Cristo que está presente há mais de 2 milênios e nós, enquanto humanidade, ainda não aprendemos, que é o não julgar, a aceitação incondicional, o amor total. Bem, então isso aqui é interessante, porque em nenhum dos 4 evangelhos canônicos, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos aceitos de uma forma geral como autênticos pela maioria das instituições cristãs, em nenhum dos evangelhos faz-se referência ao Cristo sorrindo, não se faz nenhuma referência ao Cristo rindo, ao Cristo se divertindo, ao Cristo apresentando de uma forma exterior que ele estava feliz. É claro que aqui é uma plateia evoluída. Né? Ninguém colocou aqui que felicidade é sorrir, é se divertir, é gargalhar, é brincar, etc. Ninguém colocou isso. Mas
geralmente nós associamos a felicidade à alegria, né? Ao sorriso, à diversão, à descontração, etc. Claro que é um tipo específico de felicidade, foram citados outros. Mas esse tipo de felicidade comum, corriqueira, que se estampa na nossa face, que revela o que se passa por dentro de nós, nenhum dos evangelhos dão conta que nos 3 anos em que o Cristo difundiu os seus ensinos, ele tem apresentado. O evangelho não diz que o Cristo ria, que ele sorria, provavelmente sim, né? Mas nenhum dos evangelhos faz referência a isso. Né? O que fica claro é que Jesus manteve-se sempre o mesmo em todas as situações em que se defrontou. Ele foi o mesmo no início da sua missão terrena, quando ele participa de uma festa de casamento, as bodas de Caná, onde ele é o mesmo, tranquilo, sereno, sociável, né? Diferente de muitos místicos orientais que recomendavam o estrito recolhimento, até o afastamento da sociedade. O Cristo era extremamente sociável, né? Tanto que foi convidado até para participar de uma festa de casamento. E ele permanece o mesmo, né? Tranquilo, calmo, sereno. Como permaneceu o mesmo quando foi acusado pelos fariseus, pelos esbios do Sinédrio, permaneceu o mesmo quando foi levado a Pôncio Pilatos, permaneceu o mesmo quando foi crucificado e permaneceu o mesmo quando ressuscitou. Sempre o mesmo. Com uma condição de tranquilidade, serenidade inalterável. Então nós depreendemos, a partir do que já dissemos e refletimos sobre felicidade, que a felicidade é um estado do espírito, da alma, da nossa interioridade, e que nem sempre pode ser facilmente identificável por sinais inferiores, sinais exteriores. Eu posso estar sério, até com uma expressão de cara Antônia, mas por dentro estar bem, estar em paz, estar feliz. Então, nem sempre a nossa aparência exterior é indicativo do nosso estado interior. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Então, o que fica disso que nós já colocamos é principalmente que a felicidade é um estado subjetivo, é um estado da nossa alma, do nosso espírito, da nossa consciência, que varia ao infinito, de pessoa para pessoa, e que é extremamente relativo. Se nós pegarmos uma planta nos diferentes níveis de evolução, desde a semente até o estado em que ela já está reproduzindo, já está dando frutos, nós vamos ver que nenhum estado é melhor do que o outro. A planta está plena, está completa em cada um dos seus estados. Da mesma forma, nós somos plenos, completos, do jeito que nós somos, e somos felizes na medida exata em que se encontra a nossa consciência, no estado em que se encontra a nossa consciência. Assim, talvez eu fique mais feliz em ganhando um celular do que um etíope em ganhando um prato de comida. Porque cada um está no seu lugar. A sabedoria divina colocou cada um no lugar, no espaço que precisa estar. E se nós estamos numa condição favorável ou desfavorável, é porque ela é necessária para a educação do nosso ser, para a evolução da nossa alma, para o amadurecimento da nossa consciência. Queremos ainda frisar o aspecto da felicidade enquanto relatividade. Conta-se que havia, num povoado distante da Índia, um camponês muito humilde, simplório, que possuía apenas um filho, uma pequena propriedade, e acabou ganhando de presente de um parente mais afastado, que faleceu, um cavalo de herança. Um vizinho que morava a alguns quilômetros dali, quando soube do cavalo,
veio logo correndo, invejando o cavalo do vizinho, disse para ele: nossa, que cavalo bonito, que sorte, hein? E o camponês olhou para ele, inalterável, imperturbável, não se incomodando com a inveja do vizinho, que era visível, e disse: sorte ou azar? Não sei, o tempo dirá, mas eu prefiro dizer que é sorte. Aconteceu que o cavalo fugiu, não estava acostumado com o lugarejo e fugiu. E o vizinho ficou sabendo, e apareceu lá e disse: que azar, hein? Cavalo recém ganhou o cavalo e já perdeu ele. E o camponês respondeu da mesma forma: sorte ou azar? Não sei. Eu prefiro dizer que é sorte. O tempo dirá. E aconteceu que, uma semana depois, o cavalo voltou acompanhado de outro, um cavalo selvagem, para o contentamento, a alegria geral. E o vizinho ficou sabendo e correu lá. Que sorte, hein? E o camponês disse de novo: sorte ou azar? Não sei. Só o tempo dirá. Eu prefiro dizer que é sorte. E aconteceu que o filho quis montar o alazão, que ainda não havia sido domado. E o pai não queria deixar, mas ante a insistência do filho, permitiu, deixou. Aqui vale, abrindo um parênteses, vale aquela aplicação do ensinamento evangélico: seja o vosso falar sim, sim, não, não, ensinou Jesus. Nós não penetramos na profundidade dessas palavras e não as aplicamos no nosso dia a dia. Não é porque nós somos espíritas, porque nós somos cristãos, porque nós estamos comprometidos com um projeto de desenvolvimento interior, que nós não devamos dizer não. Bem pelo contrário. E esse é um dos grandes equívocos na educação que os pais têm na atualidade dado aos filhos. Não têm sabido dizer não quando é preciso. E Jesus já havia anunciado: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Mas o camponês, o velho, disse sim, que o filho podia montar o cavalo. O filho subiu no cavalo e saiu a trote. E aconteceu que no final do dia, alguns vizinhos distantes vieram trazendo o filho numa padiola, com a perna quebrada em 3 lugares. Mas o velho ficou calmo, o camponês ficou tranquilo. Mas o vizinho ficou sabendo e foi lá. Que azar, hein? E o velho tornou a dizer: sorte ou azar? Não sei, o tempo dirá. Eu prefiro dizer que é sorte. E aconteceu naquele mesmo instante que aquele povoado da Índia entrou em guerra com um povoado vizinho. E as tropas reais estavam passando de casa em casa e tirando de lá os jovens para que fossem à força alistados na guerra. Quando chegaram na casa do camponês, na casa do velho, estando seu filho alquebrado, com a perna tripartida, não puderam levá-lo e seguiram adiante. E o vizinho ficou sabendo e foi lá. Que sorte, hein? E o velho respondeu: sorte ou azar? Não sei. Prefiro dizer que é sorte. Eu poderia continuar nessa história até a meia-noite. Não sei se seria sorte ou azar. Mas apenas para demonstrar que as coisas são relativas. As coisas possuem o valor que nós damos a elas. Os estudos modernos acerca da felicidade, encabeçados pelos psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, etc., têm apontado para uma constante, que não existe, no tipo de felicidade, diferença entre quem se considera feliz e quem não se considera feliz. Que a diferença está na forma como as pessoas avaliam as situações. Mais uma vez confirmando que a felicidade
é um estado subjetivo, interior da alma. Foi feito um estudo, por exemplo, com duas pessoas que tinham um histórico de vida muito parecido. Né? Eram irmãs, né? Foram abandonadas pelos pais quando eram ainda crianças, né? Porque a mãe era desequilibrada, o pai igualmente, era dependente químico, né? Alcoólatra e drogadito. As violentavam, né? Os pais violentavam as crianças, batiam nelas, sofriam toda sorte de dificuldades. E as duas então foram abandonadas e recolhidas num lar. Ambas foram adotadas mais tarde por famílias diferentes, mas com uma mesma condição socioeconômica, e receberam dos pais adotivos a mesma formação, carinho, atenção, não faltou nada. Aconteceu que uma dessas pessoas se tornou um indivíduo bem-sucedido, realizado, que se considerava feliz. O outro se tornou um indivíduo mal-sucedido, irrealizado e que se considerava profundamente infeliz. Como explicar isso? O mesmo histórico, o mesmo meio, as mesmas adversidades enfrentadas na vida, como um se tornou feliz e o outro infeliz. Isso tem a ver com a alma de cada um e a forma com que cada um avalia o seu exterior, avalia as coisas que ocorrem na sua vida. Às vezes nós consideramos uma tempestade que cai sobre nós, quando na verdade é uma leve borrasca, mas para nós parece ser o fim do mundo. Então as coisas têm o valor que nós damos a ela. Se nós pegarmos um copo d'água com água pela metade, alguns vão dizer que ele está meio vazio, outros vão dizer que ele está meio cheio. Mas ele está com água pela metade. Depende então do ponto de vista de cada um. Então a felicidade, nós repetimos, é algo extremamente relativo e varia de pessoa a pessoa, de pessoa para pessoa. Alguém pode ser feliz numa área da sua vida, por exemplo, e não ser feliz em outra. Pode ser bem-sucedido num determinado aspecto da sua personalidade e não ser em outra. Nós somos um ser finito, um ser em construção, um ser que está aberto a possibilidades novas. E por isso estamos sujeitos a essas diferentes situações que nós somos diariamente convidados a avaliar. E as avaliamos de acordo com o que somos, de acordo com o que temos na vida. Alguns dizem que nós só vemos o que nos cerca ao nosso redor na medida em que aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos está devidamente identificado em nosso íntimo. Então, muitas vezes, quando nós estamos habituados a destacar só o aspecto ruim das coisas, e fazemos isso muitas vezes no dia, é porque estamos sintonizados interiormente com aquelas coisas que percebemos no exterior. Isso é um alerta para a mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de ser, no nosso interior. Isso é muito importante. Allan Kardec, na segunda metade do século XIX, quando codificou a doutrina dos espíritos, quando estava através de duas adolescentes, principalmente, recebendo as comunicações de espíritos muito superiores, espíritos cujo desenvolvimento estava por demais além do desenvolvimento humano, e que estavam tentando decodificar para nós uma sabedoria muito maior, transcendental, através de duas meninas que estavam lhe servindo de medianeiro, perguntou aos espíritos se poderia o homem na Terra gozar de felicidade completa. Ao que os espíritos, através da médium menor,
que possuía 14 anos, respondeu da seguinte forma: não. Não pode o homem gozar de felicidade completa na terra. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas o Espírito complementou a sua resposta, não ficou na negativa, dizendo que a felicidade absoluta não é possível na terra. Ele complementou da seguinte forma: dele, do homem, dependendo ser tão feliz quanto seja possível ser feliz na terra. Então, esta questão que mais tarde Allan Kardec inseriu na quarta parte do Livro dos Espíritos, intitulada Das Esperanças e Consolações, no primeiro capítulo dessa quarta parte, na questão 900, e que é a questão 920, os Espíritos, lá no século XIX, já colocavam a felicidade em bases relativas e, dependendo exclusivamente do ser humano, diminuir as suas dificuldades, as suas adversidades, seus sofrimentos e ser tão feliz quanto consiga ser feliz na Terra. A questão seguinte, questão 921, é complementar a esta. Os Espíritos, que Allan Kardec pergunta, que se compreende que um dia, numa terra melhorada, numa terra mais evoluída, o homem vai ser feliz. Mas e agora, na atualidade terrena, atualidade lá do século XIX, mas que não é muito diferente da de hoje, do século XXI. Agora, na atualidade terrena, na condição de mundo de provas e expiações, pode o homem ser feliz? E os Espíritos respondem que, na maioria das vezes, é o próprio homem, o obreiro, o construtor, o feitor da sua infelicidade. E complementam os Espíritos dizendo: ao cumprir as leis divinas, à medida que o homem for se colocando em harmonia com as leis de Deus, se forrará a muitos males e proporcionará uma felicidade tanto maior quanto comporte o seu estado grosseiro. É a resposta dos Espíritos na questão 921. Então, essas duas questões, pequenas, simples, elas são profundas e nos fazem refletir. Elas chegam à conclusão, lá no século XIX, a que os estudiosos da mente, da consciência, da psique, no século XXI, têm chegado. Que a felicidade é um estado do espírito, ela é relativa, ela tem a ver com a forma como o ser avalia a si próprio, os outros e o meio em que se encontra, e tem a ver com a posição em que estagia sua consciência. Quando essa consciência estiver mais próxima de Deus, refletindo na sua conduta, no seu comportamento, o funcionamento das leis universais, mais feliz será. Era o caso de Jesus. Jesus, esclarece os mesmos Espíritos na questão 625, foi o tipo mais perfeito que Deus conferiu aos homens para servir de guia e modelo. Então Jesus é o emblema e o parâmetro para tudo em nossa vida, também para a felicidade. Daí a nossa pergunta: Jesus era feliz? Não era despropositada, porque Jesus tem que ser para nós também o parâmetro de felicidade. Embora, sem sombra de dúvidas, ainda não tenhamos condições de ser tão feliz como Jesus o era dentro dele. Porque o seu, alguém colocou aqui, o seu conhecimento, a sua compreensão do mundo, da realidade universal, estava muito além da que a nossa. Mesmo nós estando vivendo 2 milênios depois, ele naquela época compreendia muito mais do que nós compreendemos hoje. Mesmo com todo o avanço na tecnologia, com todo o avanço na ciência, com todo o avanço nas letras, nas artes, na literatura, etc.
Então Jesus é para nós emblema de felicidade. E quando ele subiu ao monte para apresentar à humanidade os seus ensinos, ele começa referindo-se, ele inicia o seu discurso referindo-se à felicidade, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurança é a qualidade de quem é venturoso, de quem é feliz, de quem é alegre. Né? E ele inicia o discurso dizendo que são bem-aventurados, que são felizes, aqueles que choram, aqueles que sofrem, que são bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, que são humildes, que são bem-aventurados aqueles que são mansos, que são pacíficos, que têm o coração puro, que são bem-aventurados aqueles que são caluniados, maltratados, perseguidos, etc. Então, a dimensão que o Cristo dá à felicidade é muito diferente da que muitas vezes nós damos. Imaginem Jesus dizer que aquele que sofre é feliz, que aquele que chora é feliz. É porque Jesus está compreendendo a felicidade de uma forma diferente do que a que nós compreendemos. O Espiritismo nos esclarece que nós somos um espírito imortal, reencarnante, que está na Terra para aprender, para evoluir, que se encontra no círculo das relações exatas em que precisa estar, e aí vem uma série de psicólogos, psicanalistas, espíritos, como Joana de Ângeles, falar das constelações familiares, em que nós somos chamados pelo mundo maior no meio necessário ao nosso desenvolvimento. Então, Jesus compreende, da mesma forma que o Espiritismo compreende, que a nossa felicidade real, que a felicidade do nosso espírito, muitas vezes está condicionada, está atrelada a vivências que para nós são angustiosas, são tristes, são dolorosas, são dramáticas, são deprimentes. Mas que, alargando a nossa visão, né, analisando a vida do ponto de vista espírita, nós vamos compreender que muitas vezes a nossa felicidade depende disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem muito bela. Está no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. E vocês sabem, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo ele está dividido em 28 capítulos e a estrutura dos capítulos é mais ou menos a mesma. Né? Existem citações evangélicas, a interpretação feita por Kardec, né, que é a exegese moral das afirmações evangélicas, e uma parte que ele chamou de instruções dos espíritos, em que ele coloca mensagens dos espíritos que refletem o tema que ele está abordando naquele capítulo. Então, nesse capítulo que eu citei, Meu reino não é deste mundo, como última mensagem dos espíritos, ele coloca uma muito interessante, de uma mulher, que na sua última encarnação foi uma mulher, que não se identificou, não deu nome, apenas se apresentou como sendo uma rainha da França. Não tem como identificar, porque a França teve milhares de rainhas, né? Desde o surgimento da dinastia merovingia até a Revolução Francesa de 1789, foram centenas e centenas de rainhas. Então não tem como identificar. Mas essa rainha, ela dá um depoimento muito sensível, em que ela descreve que o seu despertar na outra vida foi chocante para ela, porque ela vivia na pompa, cercada de riqueza, regalada, com o luxo, com as comodidades, etc. E ela vai ser, pela morte, como todos nós seremos, transportada para as realidades supremas da vida, para a vida espiritual, e vai se confrontar com a sua pobreza interior e a sua infelicidade.
Pela primeira vez, ela vai se dar conta que ela era infeliz. Ela que se achava mais feliz quando estava na Terra. E vai encontrar do lado de lá da vida servos seus, pessoas às quais ela tratava com arrogância, prepotência, numa condição muito superior à dela e muito mais felizes. E ela encerra a sua mensagem dando esse depoimento e pedindo que orem por ela, porque o seu estado ainda era deplorável. Passados vários anos já, talvez séculos, da sua última encarnação. Então nós observamos que a felicidade é relativa e nós precisamos avaliá-la a partir do ponto de vista espírita. Nós queremos encerrar com a citação de um soneto que fizemos intitulado Felicidade. Suprema busca do ser humano, ainda por poucos encontrada, dos segredos é o maior arcano, na alma riqueza enterrada. Prazeres do corpo, que engano, vêm e passam, fantasia dourada, não preenchem o cotidiano, insatisfação não deixam nada. Felicidade, felicidade, é sonho ou possibilidade? Como conseguir-te? Como alcançar-te? A resposta está dentro de ti. Conduta reta, incontinente, bondade e fé por estandarte. Então, com esse soneto, nós encerramos a nossa conversa, convidando a sermos felizes com o Cristo, né? Em tentativas sucessivas e constantes, de modo a preenchermos o vazio e a insatisfação das nossas almas e abrir o nosso ser, principalmente o nosso coração, para o amor, para a harmonia, para o equilíbrio e para o contentamento.